Olá, bom dia, crianças. Estamos aqui mais uma semana, né? Que Deus possa estar nos abençoando, que seja uma semana de muito aprendizado. Tia Vivi vai dar para vocês hoje a aulinha de cidadania e ética, tá bom? Abram o livrinho de vocês na página 51. Hoje nós iremos falar sobre saber falar e saber ouvir. Você sabe qual é o momento de falar e o momento de ouvir? Vamos aprender? Vamos lá! Há momentos na sala de aula nos quais conversamos muito e esquecemos que a professora tem muita coisa para falar conosco. A gente vai falando e brincando e o tempo vai passando. A professora sempre espera. Sabe como ela faz? Fica quietinha em silêncio. Parece que se transformou em uma estátua. Aí, cada um de nós vai parando e parando até o último que está falando perceber que sua voz está muito alta. E aí o silêncio é total. Nossa professora, na maior tranquilidade, diz: então agora que estamos todos em silêncio, vamos ouvir. E aí ela começa a aula. Então, crianças, né? O momento de fazer silêncio é o momento da explicação, né? O momento em que a tia Márcia, a tia Vivi está explicando a atividade. O momento de falar é aquele momento em que você precisa tirar dúvida, né? Em que a tia pede a sua participação. Esse é o momento em que você precisa falar, certo? Lembrando que esses momentos não se aplicam só em sala de aula, né? Se aplica quando a gente está com os nossos pais, né? Quando a gente está na igreja, em outros ambientes, né? Que a gente precisa saber a hora de falar e saber a hora de ouvir, certo? Vamos para a página 45, tem um textinho, tá? Que a gente vai ler para poder fazer nossa atividade. Era uma vez, saber ouvir. Feito por Fábio Lisboa. Era fim de tarde e o avô passeava com o neto por uma das movimentadas praças da barulhenta cidade em que viviam. Havia o barulho de pessoas, celulares, carros, ônibus, buzinas, sirenes, construções. Está ouvindo as cigarras cantando? Não vou. Chega mais perto, elas estão ali. Eu nunca vi uma cigarra por aqui. Será que ela ainda existe na cidade, vô? O avô se abaixou próximo ao banco da praça. As cigarras se mimetizam, disfarçam-se nas folhagens. É difícil ver as danadinhas, mas sei que estão por perto. Ainda moram por aqui, sim. Se formos de encontro ao som que emite, talvez possamos ver a vibração de suas membranas, que é como cantam. O neto abaixou e conseguiu enfim ouvir a cigarra. Estou com medo. Está com medo? Parou de cantar, mas os três continuam lá, observando, e quando a cigarra percebeu que o avô e o neto não lhe representavam perigo, começou a melodia. Os dois conseguiram vê-la e ouvi-la direitinho desta vez. Vô, como você consegue ouvir tão bem? Na verdade, eu não ouço mais tão bem, mas aprendi a prestar atenção ao que vale apenas ser escutado. E naquele momento, a criança e o velho ouviram muito bem a natureza da cidade. Vejam que muitos passam e poucos escutam o som das cigarras. Agora veja o que acontece se alguém ouvir este som baixinho. O avô tira do bolso e deixa cair delicadamente uma moeda na calçada. Na mesma hora, mesmo com a poluição sonora, ao redor várias pessoas olham para o chão, bem na direção do dinheiro. Viu? Não se trata de ouvir, mas de saber ouvir. Saber o que ouvir e escutar melhor. Vocês viram aí, gente? Que texto bacana. Depois você pede o seu responsável, tá? Para ler novamente com você, se você não tiver entendido o texto, tá? Que leitura é assim, a gente lê uma vez, lê duas vezes, até que a gente compreenda,
certo? Então, assim, o texto fala que a gente precisa saber ouvir, né? Tem hora pra gente ouvir, certo? Aí a gente vai para 47, que é a nossa atividade. Na página 47, primeira questão. Ouvir é sinal de sabedoria. Quem sabe escutar o outro aprende mais e entende melhor o que está acontecendo. Porque enquanto escuta, o pensamento vai crescendo. Então, saber ouvir é ter também muita atenção. Quando alguém fala conosco, é muito importante parar e olhar para essa pessoa. Observe as cenas abaixo e circule as crianças que estão prestando atenção. Temos 3 cenas, aí você vai circular as crianças que estão atentas, prestando atenção, certo? Segunda questão. Quando a professora fala sobre um assunto e depois passa uma tarefa, alguns alunos não param para ouvir. O que pode acontecer com esses alunos que não escutaram? Aí você vai falar com as suas palavras o que acontece com os alunos que não prestam atenção quando a tia está explicando a atividade. Aí vamos lá para a página 48. Terceira questão. De acordo com o quesito anterior, marque um X no que pode acontecer com as crianças que não ouviram a explicação da professora. Explicar bem o assunto, tirar notas baixas, não vão aprender sobre o assunto, saber contar tudo o que aprendeu em casa. Se a criança não escutou, ela vai saber bem direitinho o assunto, ela vai tirar notas baixas, não vai aprender sobre o assunto ou sabe contar tudo que aprendeu em casa. Aí você vai marcar um X, são 2 opções corretas, certo? Existem lugares em que podemos falar muito alto ou até mesmo gritar. Há lugares em que devemos ouvir. Circule os lugares em que devemos ouvir e não falar alto. Aí a gente tem alguns lugares que a gente sabe que a gente não pode falar nesses lugares. Quais são eles? Na igreja, estádio de futebol, biblioteca, parque, cinema, né? Numa caminhada, né? Aí tem um parque com bastante árvores. Aí você vai circular somente os locais onde você não pode fazer barulho, certo? Circula. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje, né? Saber ouvir e saber falar, né? Tia Vivi falou para vocês que tem momentos em que a gente precisa fazer silêncio e tem momentos que a gente precisa falar, né? Então, a gente precisa identificar que momentos são esses, né? Os momentos em que eu devo fazer silêncio são os momentos das explicações, né? Se eu estou em casa, no momento em que a mamãe está conversando, o papai está conversando. Se eu estou na igreja, no momento em que eu estou assistindo a missa ou no momento em que eu estou assistindo o culto. Esses são momentos de silêncio, né? E momentos que eu preciso falar. Se eu estou na escola, no momento em que a professora solicita, no momento em que eu preciso tirar dúvidas, né? Se eu estou em casa, eu vou falar no momento em que a mamãe e o papai fizer silêncio e me escutar, né? Para me dizer o que eu estou sentindo, tá? E na igreja, no culto, os momentos em que eu preciso falar são os momentos de adoração, em que eu preciso cantar, em que eu preciso louvar, orar, né? Rezar. Então, assim, em todos os locais existem momentos para silêncio e momentos para falar, certo? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Qualquer dúvida pode procurar a tia Márcia ou a tia Vivi, tá? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!